Queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos buscando em Deus a cada dia uma condução para as nossas vidas, aonde o nosso Deus ele tem se agraciado dos seus filhos e buscado em Deus a cada dia uma mudança para as nossas vidas, aonde nós venhamos realmente estar buscando essa condução de Deus. É importante que nós devemos ressaltar que é o amor de Deus que está sobre cada um dos seus filhos, ajudando-nos a cada dia a ter uma compreensão exata do seu amor, e aonde nós observa uma coisa importante, que é o amor de Deus, é a maior força que existe, é incomparável. A gente observa que foi justamente por causa desse grande e infinito amor que Ele nos resgatou, que Ele nos chamou. O Senhor nos inseriu nesse plano da salvação justamente por causa do seu grande e infinito amor. Foi o amor de Deus que originou o plano da salvação. Sem esse amor, grande amor, nós observamos que Jesus ele não teria morrido lá na cruz do Calvário em prol de nossas vidas. A gente observa que o amor de Deus na Bíblia, observa alguns pontos importantes desse amor de Deus para com cada um dos seus filhos, e a gente observa aqui no Romanos capítulo 8, versículo 38 e o 39, onde Paulo ele expressa algo importante e grandioso. Paulo diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observa que o apóstolo Paulo ele faz uma declaração de que nem a morte, ele fala nem a vida, nem os principados e potestades nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Observa que Paulo ele está trazendo para nós aqui e fazendo uma comparação, o que pode nos separar do amor de Deus. Então ele faz essas citações justamente mostrando que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que ele cita aqui o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está demonstrando aqui que o amor de Deus por nós foi incomparável, é incomparável, não pode se comparar. E em contrapartida, uma vez nós recebendo o amor de Deus, sendo transformados pelo Espírito do Senhor, Paulo está dizendo assim, o que é que pode separar o homem que uma vez ele recebeu, provou do amor de Deus? O que é que pode separar ele? É a provação? É a tribulação? É a nudez? É a fome? É a altura? É a profundidade? É a espada? É o porvir? É os principados? É potestade? Paulo está dizendo, nada dessas coisas, ela afasta o homem que uma vez provou do amor de Deus. Então a gente percebe que o amor de Deus, ele nos alcançou quando nós estávamos essa nossa condição, estávamos
num lamaçal de pecado. Então o amor de Deus alcançou o homem quando ele estava num momento mais deplorável da sua vida. E uma vez provando do amor de Deus, e o que pode nos separar? Aí você pode me perguntar, pastor, por que tem muitos que aceitam Cristo e se afastam, se deixam levar pelo pecado? É porque de fato ele ainda não provou do verdadeiro amor de Deus. Porque quando ele prova realmente do amor de Deus, quando ele entende o plano, o projeto de salvação, é claro que ele vai estar sujeito. É claro que as tentações ela vai vir sobre a vida dele, mas ele vai dizer não. Ele vai renunciar. Deus é maior na vida dele do que qualquer outra coisa. E ele nunca vai se deixar levar por aquilo que é menor do que Deus. Ele nunca vai se deixar ser conduzido por algo que substitui a presença de Deus na vida dele, porque a presença de Deus na vida dele é maior do que qualquer uma outra coisa que possa existir. Essa falta de mentalidade é nas pessoas que têm deixado ela ser conduzida por qualquer situação. Ah, mas somos frágeis. Sim, os apóstolos também eram frágeis. Eles tinham as mesmas fraquezas. Jesus, ele também era sujeito como qualquer um de nós. Ele teve fome, ele teve sede, ele foi tentado. Então, mas ele disse não para tudo isso. Por quê? Porque ele tinha prioridades, ele sabia para que ele veio, qual era o propósito da sua vinda. Você sabe o que é que faz as pessoas recuarem hoje com tanta facilidade? É porque elas nunca descobriram qual é o propósito do seu chamado. Não sabem por que elas estão, o que elas estão fazendo, para quê? Qual é a minha finalidade de eu estar em Cristo, de eu estar indo à igreja? Qual é a finalidade de eu cultuar, de eu ser cristão? Qual é a finalidade? É o medo do inferno? Nós somos crentes não é por causa do inferno, não é porque temos medo do inferno. Nós somos crentes porque reconhecemos a obra de Jesus Cristo. Estamos indo à casa do Senhor, louvando o seu nome por gratidão a Deus pelo que Ele tem feito, por amor a Deus. Nós não somos cristãos por causa do inferno. Nós somos cristãos por causa de Cristo, por amor a Cristo, porque Ele nos amou. E Paulo está dizendo, o que pode nos separar do amor de Deus? A provação? É tribulação? É nudez? Fome? Espada? Principados? Potestade? É altura? Paulo está dizendo assim, nada dessas coisas me separa do amor de Deus, porque o amor de Deus é maior na minha vida. O amor de Deus na minha vida, ele supera qualquer obstáculo, porque ele está firmado no propósito e na promessa de Deus. Em Romanos, nesse mesmo capítulo 8, no versículo 18, Paulo diz, eu tenho por certo, eu tenho minha certeza, que as aflições do tempo presente não ofuscarão a glória que há de ser revelada em nós. Sabe o que é que mantinha Paulo firme? Há uma glória futura que vai ser revelada. Há uma glória que vai ser revelada em nós. Há a proposta e a promessa da vinda de Jesus. Quando Ele vier, nós seremos semelhantes. Paulo deixa isso bem claro em Colossenses. Se morreste, capítulo 3, se morreste, e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus, quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. O capítulo 8, verso 18 diz, as aflições do tempo presente não ofusca a glória que há de ser revelada em nós. Na sua primeira carta, capítulo 4, nós vamos observar de 1 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 15 em diante. Paulo diz, não desanimamos, ainda que o homem
exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova. Porque a nossa leve e momentânea provação traz para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Porque a nossa visão, ela está nas coisas que não se vê e não nas que se vê. Porque as que se vê são transitórias. As que se vê são passageiras. Mas as que não se vê, elas são eternas. Jesus sempre ele deixou bem claro que aonde estaria o nosso coração, estaria ali o nosso tesouro. E o importante de tudo isso é que Deus ele sempre tem uma palavra de renovo e de restauração para este homem. Que ele venha buscar realmente em Deus algo que traga para ele certeza, convicção do seu chamado, da sua busca por Deus. E é isso que Paulo está demonstrando nesses versículos, que nada vai separar ele do amor de Deus, nada vai nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque João 3,16 declara que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, se Deus ele amou-nos de tal maneira a ponto de dar o seu Filho, e de contrapartida, o que é o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Se Deus me amou de tal ponto que enviou seu Filho, uma vez provando do amor de Deus, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso colocar Deus acima de qualquer coisa na minha vida. Deus ele tem que estar acima até da minha própria vontade, porque Paulo ele diz assim, eu já não faço a minha vontade. Eu já não vivo, mas é Cristo que vive em mim. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu não faço mais a minha vontade. O que prevalece é o que Deus determina, é o que Deus fala, é a vontade de Deus que prevalece. O próprio Jesus, ele abriu mão desse direito. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele diz, mas que não seja feito a minha, mas a tua. Você tem coragem de fazer isso? Pai, eu sou cristão, mas eu ainda tenho umas coisas em mim que me prende, que não deixa eu te servir. Pai, o meu desejo é de estar em outro lugar, mas eu preciso estar na tua casa. Você pode dizer isso para Deus? Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Você tem coragem de fazer isso? Está disposto? Tomar uma decisão. Dizer, Senhor, eu quero te servir, mas transforma-me. Muda aquilo que tem atrapalhado a minha visão, o propósito que até eu mesmo tenho traçado, mas não tenho conseguido chegar onde o Senhor tem determinado. Mas eu preciso. Fique com essa palavra. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E o salmista no Salmo 136, no versículo 1, o salmista diz assim, dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Dê graça ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor, tem uma versão que diz assim, a sua misericórdia dura para sempre. É o amor de Deus, a misericórdia de Deus. O profeta Jeremias, em Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor são elas a causa de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Então são as misericórdias do Senhor que são elas a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. João capítulo 2, na sua primeira carta, no versículo de número 7 e 8, eu vou ler aqui para você ter uma compreensão. Ele diz assim, amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo que você tem dado. O princípio, a mensagem que ouviram, no entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz.
João ele começa dizendo que ele não escrevia mandamento novo. Mas a sequência do versículo diz assim, mais um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Vocês têm, o mandamento que eu escrevo não é novo, mas vocês têm um princípio, a mensagem que desde o princípio vocês ouviram. Aí João diz assim, e um novo mandamento eu vos escrevo, eu vos dou. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Esse mandamento, o novo mandamento, era verdadeiro nele e em nós. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Então, o novo mandamento que João escreve é um mandamento novo, e esse mandamento ele é verdadeiro nele e em vocês. As trevas elas vão se dissipando e a luz ela está brilhando. À medida que as trevas elas vão se dissipando, a luz ela vai irradiando. A luz ela vai dando a sua intensidade, o seu brilho. À medida que você vai tendo o conhecimento de Deus, mais você se distancia das trevas. Então é por isso que nós temos constantemente estar buscando em Deus esta condição. Observa que Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2 e no versículo de número 4 e 5, Paulo deixa uma declaração extraordinária. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor, com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça vocês são salvos. Olha o que é que Paulo está dizendo. Deus ele é rico em misericórdia, e pelo grande amor de Deus com que Deus ele tem nos amado, ele nos deu o que? Vida. E uma coisa importante que Paulo diz assim, ele nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. O plano da salvação, ele existe desde o princípio. No passar dos tempos, esse plano ele foi se desenvolvendo. A gente observa que com o passar do tempo, aquilo que foi decidido no passado, no princípio, se manifestou no presente. Olha como Deus ele é grande, Deus ele não é pego de surpresa, Deus ele não falha no seu plano. Algumas pessoas que dizem, Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda e nem falha, tudo se cumpre dentro de um tempo e de um propósito. Então Paulo está dizendo que Deus ele é rico em misericórdia, e pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça vocês são salvos. O homem estava aqui caído. O projeto de salvação está em andamento. Por quê? Porque já foi decidido lá no princípio. Nós estávamos na condição de condenado e de assim, olha, mas há um plano de resgate para esse homem. No tempo certo, a própria palavra diz assim, e na plenitude dos tempos, Cristo ele se manifesta para resgatar esse homem. E ele se manifestou, nasceu de uma virgem, cresceu entre os pecadores,
pregou o Evangelho, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, foi de assunto ao céu e diz, olha, todos aqueles que confessar o meu nome diante dos homens, eu vou confessar vocês diante do meu Pai que está no céu. Todo aquele que crer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui claramente que pela graça de Deus nós somos salvos. E você pode me perguntar, pastor, e o que é graça? Um favor imerecido. Você não merecia. Você não tinha condição. Você estava condenado assim como eu estava. Então quem está condenado tem que colocar o quê? Em evidência o plano da punição. Em vez de ser punido, a graça de Deus lá diz, não, eu resgato ele. Ele não tem condição de por si só se salvar. Ele não tem como pagar a dívida dele. Mas eu vou ser o fiador dele. Eu vou ser o credor, eu vou pagar. E eu vou resgatar ele. Foi isso que Deus fez. Aí Paulo diz assim, se Deus fez, vou simplificar, se Deus fez tudo isso por nós, e o que é que pode me separar? O que é que pode separar você do amor de Deus? Existe algo mais importante do que isso? Quando você estava condenado, alguém vai lá, paga a tua dívida e te resgata. Qual é o teu ato para com essa pessoa? De gratidão. Você não tem como retribuir. A única coisa que tu pode fazer é ser grato. É isso que as pessoas não entendem. Por que os cristãos até hoje louvam, glorificam, eles cantam, eles se alegram em tempo de crise? Gratidão, meu filho. Isso é gratidão pelo que Deus fez. O amor de Deus, Ele me amou e o amor dele está em mim, por isso eu tenho condição de amar Ele ainda mais. É o meu amor por Deus que me leva todo dia a dobrar o meu joelho, orar, agradecer. Obrigado, Senhor, por ter me amado primeiro. Porque eu não tinha condição de te amar. Mas foi o teu amor que me deu a condição para que eu te amo. Foi o amor de Deus por nós que gerou em nós amor e gratidão para amar a Ele, porque nós não tínhamos condição nenhuma de amar a Deus por nós mesmos. Mas o amor dele nos alcançou. O amor de Deus nos deu vida, e a Bíblia diz vida em abundância. Eu posso louvar o meu Deus hoje com liberdade, porque nós estamos livres. Livre de quê? Livre da condenação. Livre do juízo. Livre da ira de Deus. É por isso que quando o cristão diz assim, eu estou salvo. Salvo de quê? Estou salvo do juízo. Estou salvo da ira. A Bíblia diz que quando Jesus estava morrendo lá na cruz, e Paulo declara isso, Cristo estava aplacando a ira do Pai. A ira de Deus estava sobre nós. Então a morte de Cristo aplacou a ira. E Ele nos deu as condições de estarmos aqui, louvando o seu nome, enaltecendo a Ele. Querido, que essa palavra, ela fique guardada no teu coração. Medite nessa palavra. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe esta mensagem. O propósito desse canal é de abençoar pessoas, de abençoar a vida. Que essa mensagem ela entre na casa daqueles que não têm condição até de ir a uma igreja ou mora distante, mas ela possa alcançar você. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Antônio Alencar e tenho uma honra tê-lo vocês ouvindo a palavra e sendo abençoado pela mesma. Eu glorifico a Deus por ser um canal de bênção para abençoar a tua vida. Que Deus possa assim te abençoar poderosamente. Não endureça o teu coração ao ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Mas creia. Não há nada maior do que o amor. O amor supera tudo. Primeiras cartas de Paulo aos Coríntios,
capítulo 13. O amor supera qualquer dificuldade, qualquer ofensa. O amor de Deus perdoa. Em nome de Jesus, que Ele possa te abençoar ricamente. Amém e amém. Que Deus te abençoe.